Você já sofreu de ouvido obstruído, ouvido tampado? Então nesse vídeo a gente vai falar 5 formas que vai ajudar a desobstruir, a destampar esse vídeo, tá? Só se atentar porque eu vou falar os casos específicos em que essas dicas vai valer a pena. Tá certo, pessoal? E aí, antes de começar esse vídeo, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações no sininho, tá certo? Aproveita e compartilhe com amigos, compartilha também com familiares. Nosso canal já tem mais de 120 mil inscritos e atualmente a gente está lançando 2 vídeos inéditos por semana com várias dicas, certo? Recomendações, né? Realmente é conteúdo de qualidade, tá certo, pessoal? Então, vem comigo no vídeo. Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar 5 dicas valiosas que vai ajudar você a desobstruir o ouvido, a desentupir, destapar o ouvido, tá certo? Eu vejo que a cada vez mais comum, ainda mais nessa época de gripe, né, de rinite, enfim, pessoas sofrendo com a questão do ouvido tapado, geralmente é mais de um lado em relação ao outro, tá? Então, antes de começar as dicas, eu vou tentar orientar, fazer algumas dissertações sobre os casos específicos em que essas dicas vai realmente valer a pena, tá certo? Então vamos lá, o que é que acontece? Nos casos de gripes, resfriados, rinite, sinusites, a viagem de avião, né, tanto a subida como a descida, esses são casos típicos em que o ouvido vai tampar ou pode tampar, tá certo? E por que isso ocorre? Primeiro, quando o paciente pega uma gripe, um resfriado ou uma crise de rinite ou sinusite, ocorre uma alteração na tuba auditiva, tá? Inclusive eu vou mostrar aqui esse desenho para vocês entenderem o que é a tuba auditiva. Para vocês entenderem, aqui é a orelha, aqui o canal auditivo e aqui os ossinhos da audição. E eu quero que vocês vejam esse canalzinho aqui, ó, é a chamada tuba auditiva, que liga o nariz com o ouvido. Então, o que é que acontece quando o paciente pega uma gripe, ou um resfriado, uma rinite ou uma sinusite? Essa tuba não funciona. Renato, para que serve essa tuba? Essa tuba auditiva serve para entrar o ar no ouvido e equalizar a pressão, tanto dentro aqui no ambiente, como a pressão dentro do ouvido. Agora, a partir do momento que o paciente pega uma crise de rinite, sinusite, um resfriado ou uma gripe, essa tuba não funciona, ela não abre, consequentemente dá aquela sensação de ouvido abafado. Outra questão é que gripes e resfriados podem fazer com que acumule líquido dentro do ouvido, nessa regiãozinha aqui, ó. Então isso aqui pode ficar cheio de líquido e aí a tuba auditiva não deixa essa secreção sair. E aí também causa esse acúmulo de líquido, tá certo? E aí é que a gente vai nas dicas, certo? Renato, o que é que a gente pode fazer nesses casos? O que é que você recomenda? Então, vamos lá. Existem casos, principalmente subida e descida de avião, ou então serra, o paciente que vai viajar para a serra, começa a haver uma variação de pressão e essa tuba pode não estar ajudando, equalizando a pressão do ambiente com a do ouvido, tá? E aí existem algumas manobras que a gente pode fazer. Primeira dica, meus amigos, mascar chiclete, né? Chiclete. Por que, Renato? Toda vez que a gente engole, né, engole a saliva, essa tuba é forçada a trabalhar. E aí, se você está mascando chiclete, o chiclete estimula a salivação, consequentemente essa tuba tende a abrir. Sabe aqueles estalozinhos que a gente sente no ouvido quando engole? Pronto, isso é bom e é sinal de que está entrando ar no ouvido. Então essa é a primeira dica. Segunda dica, goles de água, também vai fazer a mesma função, ou seja, você vai tomando pequenos goles de água de uma vez só, né? Dá aquele de uma vez só, que eu digo, aquele gole maior de uma vez, entendeu? Isso vai forçar a tuba auditiva a abrir também, tá certo? Terceira dica, sabe aqueles brinquedozinhos de criança, tipo língua de sogra? Sabe aquelas línguas de sogra? Pronto, essa dica é muito importante, principalmente quando o paciente é criança, tá certo? A criança está reclamando realmente que o ouvido está tapado e aí você pode dar essa língua de sogra para a criança, tá? Que vai ajudar também. Quarta dica, assoprar balão, encher balão, tá? Bexiga, tá bom? E isso vai fazer também, vai forçar o ar entrar no ouvido, consequentemente equaliza a pressão, tá certo?
Quinta e última dica, manobra de valsalva. O que é isso, Renato? Manobra de valsalva é aquela manobra em que o paciente tapa o nariz, tapa a boca e ó, tá certo? Agora, cuidado com essa manobra. Atenção para os seguintes casos. Se você tiver com muita secreção, uma crise maior de rinite ou sinusite, a gente não recomenda fazer essa manobra, tá certo? Porque pode ser que entre essa secreção vá lá para o ouvido, tá? E aí pode piorar a situação. A segunda recomendação em relação a essa manobra é não fazer tanta força, muita pressão, porque às vezes pode até doer o ouvido e aí acaba que cria outro problema, tá certo? Então, basicamente, essas são algumas dicas que podem ajudar a desobstruir o ouvido. Renato, quais são as situações de ouvido tapado em que essas manobras não vão servir, tá? Então, principalmente, otites externas, né? Aquelas otites externas em que o paciente tem dor de ouvido, sensação de ouvido tapado, essas manobras não vão servir, ou seja, não adianta fazer. Outra coisa, suspeita de acúmulo de cera. Tem muito paciente que tem cera no ouvido, acúmulo de cera que tapa o ouvido. Se você fizer essas manobras que eu acabei de falar, né, essas dicas que eu acabei de falar, também não vão servir. Então, pessoal, se você fizer essas manobras e ver que não deu certo ou está evoluindo com dores, o ideal é que você procure um médico otorrino, tá? Ele vai realizar o exame da rinoscopia, que é o exame do nariz, o exame da otoscopia, que é o exame do ouvido, e aí ele vai dar o diagnóstico, consequentemente vai fazer um tratamento mais adequado, tá certo? Tem casos desses que eu falei, né, de gripes e resfriados evoluindo com o ouvido obstruído, que pode durar meses, tá? A depender do caso, pode durar meses, e em alguns casos, quando acumula líquido dentro do ouvido, se o paciente não obtiver uma boa resposta com tratamento com remédio, em alguns casos pode ser que precise de uma cirurgia, a cirurgia do tubo de ventilação. Nessa cirurgia a gente faz um furo na membrana, aspira o líquido que está lá dentro da orelha e aí coloca esse tubo de ventilação para a drenagem dessa secreção. Mas isso, pessoal, é em último caso, tá bom? Geralmente, com medicações, a gente consegue resolver bem. Tá certo, pessoal? Então foi isso. Foi mais um vídeo falando sobre 5 formas, 5 dicas de tentar desobstruir esses ouvidos. Se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares e não esqueça de deixar os comentários abaixo. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!